Olá, boa noite a todos e todas do GGN e também do pessoal do FADES que abrilhantam tanto aqui o canal. Hoje estou aqui para a gente tratar de um assunto que é muito urgente e muito preocupante. Vocês sabiam que o Brasil, portanto, praticamente todas e todos que estamos aqui, corre o risco de ter um acidente com lixo radioativo, uma catástrofe, como a ocorrida em Chernobyl, usina ucraniana, onde aconteceu o pior acidente nuclear da história em 1986, ou como o derramamento de material tóxico em Ohio, Estados Unidos, no mês passado. Nós estamos falando de toneladas de lixo tóxico e radioativo armazenados de maneira inadequada em Caldas, região sul de Minas Gerais. Vocês sabem que eu e a minha família viemos lá da região, da vizinha Poços de Caldas. Então, além do carinho todo especial pelo território e todas as relações afetivas e familiares que temos lá, a questão tem nos preocupado há vários anos. Vamos hoje discutir o assunto e ver o que já foi feito para minimizar os riscos e quais medidas judiciais foram tomadas para tentarmos evitar a tragédia. Hoje vamos conversar com Daniel Tigel, vereador pelo PT em Caldas, que acompanha a questão faz tempo e uma das vozes importantes na denúncia do que está ocorrendo lá. Também vamos ouvir Joelma do Couto, da Articulação Antinuclear do Brasil, além de jornalista e fotógrafo, e Tiago Alves, do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Para fechar a mesa, teremos também a participação de Rafael Azeredo, que, além de muito experiente nas causas ambientais, também acompanha os atingidos pelos desastres de Mariana e Brumadinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. É um prazer e uma temeridade estar com vocês aqui hoje. O tema é muito, muito sério e a gente precisa levar esse recado para que mais pessoas possam replicar e se transformar realmente numa luta efetiva, porque não está fácil ficar sabendo dessas coisas e não poder fazer alguma coisa com a caneta. Cadê a caneta que nós não temos? Eu vou passar para vocês a palavra, começar com o Daniel Tigel. Daniel, 10 minutos para você contar a situação aí em Poços, eu falei Poços, mas a gente sabe que é Caldas e Poços é vizinha a Caldas. A situação em Caldas, a situação das barragens, a situação desse lixo que estão querendo levar para Poços e agora parece que vão conseguir, para Caldas e agora parece que vão conseguir. Você tem 10 minutos, eu vou estar aqui com a Rita, que está nos ajudando, te colocar em tela inteira, e na hora que der os 10 minutos, a gente entra com a tela divididinha para você poder concluir, tá bom? Legal, tá bom. Primeiro eu queria agradecer Lourdes, Rita e todo o pessoal do Fala Fades. Uma alegria estar com vocês, uma alegria estar conversando também com o Joel, o Rafael e o Tiago, que também deve estar chegando. E é impressionante como vocês escolheram muito bem o momento, né? Então eu queria começar dizendo que essa conversa que nós estamos tendo agora, ela é uma conversa com um altíssimo grau de urgência. Por quê? Houve uma decisão há muito pouco tempo atrás, em janeiro de 2023, que derrubou um decreto do governo do estado de Minas Gerais que proibia o ingresso de lixo nuclear no estado de Minas Gerais. Foi derrubado também de outros 2 estados, isso foi uma decisão do STF, muito recente, né? Dizendo, né, que a questão nuclear ela é de competência exclusiva da União. Mas vamos primeiro entender, então, o que nós temos aqui e a gravidade que nós estamos vivendo, assim, o risco altíssimo que nós estamos vivendo, não só aqui em Caldas, Poços de Caldas, mas também descendo a bacia, atingindo vários municípios vizinhos, mas também mais para baixo, chegando até a Barretos, no estado de São Paulo. Então, muitos desses municípios no estado de São Paulo. Aqui na região de Caldas, né, no município de Caldas, foi implantada, né, uma unidade de exploração de urânio.
Isso foi feito às pressas, no tempo aí, ainda da ditadura militar, e depois é que se percebeu que não era o melhor local, nem a melhor qualidade que poderia ter de urânio, mas enfim, foi instaurada, né, uma unidade da indústria nuclear do Brasil, que é uma empresa pública, né, ligada ao Ministério de Minas e Energia. Ela tem várias unidades no Brasil, uma delas está aqui em Caldas. Essa atividade de urânio deixou um gigantesco passivo ambiental aqui, algumas barragens grandes e principalmente uma grande cava bem profunda, onde era feita a exploração, que hoje está coberta de água e que tem vários riscos associados por conta dos metais pesados e os rejeitos da própria mineração de urânio que estão aqui nessa região. Acontece que, como se isso não bastasse, né, nós estamos falando de energia de rejeitos radioativos, e quando a gente fala de radioatividade, a gente fala de tempos que vão para além da nossa concepção de engenharia e de civilização, né, a gente está falando de centenas de anos, em alguns casos milhares de anos. Então, para além desse problemão, nós tivemos um agravante que foi na década de 90, foi trazido às escuras, né? Assim, sem nenhum tipo de transparência, foram trazidos mais de 12 mil toneladas de mesotório e torta-2, rejeitos radioativos do estado de São Paulo, de Amparo, também da então Nuclemon, né? Que é uma unidade também ligada ao governo federal, que veio para Caldas e trouxe esses mais de 20 mil tambores que estão acondicionados aqui com material radioativo de altíssima periculosidade, sendo que algumas dessas, eu acho que é da ordem de 1.500 a 3.000 toneladas desse rejeito radioativo, foram lançados dentro da cava, debaixo d'água. Desde então, desde a década de 90, o município de Caldas e as organizações da região têm se mobilizado, exigindo que seja feito um processo de descomissionamento dessa área aqui. O que significa descomissionamento? Para quem não entende muito dessa área nuclear. O descomissionamento é você, tendo terminado a atividade, né, de mineração de urânio, você, pouco a pouco, ir tomando as medidas para conseguir fazer com que o local não seja mais contaminante, não ofereça mais riscos à população, às águas, aos animais, a vida na região. Então, o descomissionamento ele pode ser muito longo e precisa ser empreendido com muita definição e muito planejamento, né? Coisa que não foi pensada quando iniciaram essa atividade. Aliás, uma prática comum nas atividades de mineração, não só nuclear, é que muitas vezes você deixa para depois pensar o passivo. E aí, quando chega na hora do vamos ver, fala, não tenho dinheiro para tratar o passivo, né? Ou seja, é uma coisa do jogo de empurra ou o jogo do fato consumado. Mas, enfim, então, desde a década de 90, nós tivemos vários movimentos, né, de organização contra qualquer possibilidade de reabertura ou que fosse trazido mais rejeito radioativo e exigindo o descomissionamento. Até por isso, a unidade aqui de Caldas se chama, né, uma unidade de descomissionamento da INB em Caldas, o que não tem a menor realidade, né? Eu posso até chamar de uma unidade da enganação nuclear de Caldas, porque até hoje a gente não está vendo ações efetivas de descomissionamento da região. E os riscos que nós estamos vendo aqui são gravíssimos e são de duas ordens. Eu vou falar primeiro dos riscos que existem com relação ao que aqui está. Depois eu vou falar do que tem a ver com a urgência que eu comecei conversando aqui. Então, primeiro ponto, com relação ao que aqui está. Nós temos uma quantidade gigantesca de metais pesados, altamente tóxicos, sedimentados em lagos, em bacias, né, em barragens, que estão vazando. Está havendo vazamento, tanto para o lado de Poços de Caldas, né, na vertente do Ribeirão das Antas, como para o lado aqui de Caldas, que é da vertente do Rio Soberbo. E as duas, elas vão para a Cancha, né, e descem nessa vertente do Rio Pardo, que pega vários municípios, como eu já tinha falado anteriormente. O controle que é feito, ele é muito difícil. São lançadas toneladas e toneladas de cal
nessas barragens gigantescas para tentar evitar maior acidificação. Essas águas paradas vão se acidificando e, à medida que o nível de acidificação aumenta, ele pode chegar num ponto chamado ponto crítico de precipitação, em que começa a conseguir precipitar o metal pesado que está sedimentado e ele ficar suspenso na água. E esses vazamentos que nós estamos tendo hoje ficarem carregados de metais pesados. E vocês sabem que metal pesado tem inúmeras consequências para a saúde, tanto humana como animal, né? Já que são rios que abastecem toda a nossa agricultura e também a água que nós tomamos, né? Então, esse é o primeiro risco que eu queria trazer para vocês, mas ele vem associado com esses barracões, esses galpões, com 12 mil toneladas de mesotório, material altamente radioativo, que está aqui em péssimas condições. Você tem animais que entram, saem, ratos, morcegos e tudo mais, que acabam sendo potenciais vetores de distribuição de radioatividade na região. E a radioatividade, todos sabemos, ela gera inúmeros problemas, né? Desde câncer até o problema com relação à relação intergeracional, né? Filhos que nascem com deficiência e tudo mais. Então, nós temos aqui uma situação crítica, extremamente mal armazenado desse material, e inclusive nós temos um relatório de dezembro de 2022 da própria INB, que diz e confirma que está havendo vazamento da barragem Águas Claras para a vertente do Ribeirão das Antas e que estão buscando tomar as medidas, enfim, tentar reduzir a acidez, melhorar o bloqueio, tentar levar a água para outros lugares, estão vertendo muito para a própria cava, e aí tem outro risco na cava que são, eu não consigo dizer a profundidade, mas é muito grande a profundidade, acho que são uns 30 metros, e isso com a possibilidade de muito peso pela pressão da água e pelos metais que lá estão, de passar para o lençol freático. Agora, não bastasse isso, que é uma espada de Damocles que está sobre nós, sobre a nossa região, não só daqui, como uma região mais ampliada, dos municípios na vertente, nós temos um claro interesse da indústria nuclear do Brasil e da Comissão Nuclear, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, em transformar esse espaço hoje, que serve apenas para esse monitoramento, e que deveria ser descomissionamento, transformar esse espaço, essa unidade da ANB em Caldas, em um grande lixão nuclear. E nós estamos sendo testados com uma primeira, que foi uma recomendação do Ministério Público Federal de que rejeitos radioativos de São Paulo, das unidades da ANB de São Paulo, agora sejam trazidos para cá. São mais milhares de toneladas de rejeito radioativo para vir aqui para Caldas e serem armazenados. Isso gerou toda uma mobilização que nós tivemos, com apoio de parlamentares no nível estadual, né, como a deputada estadual Beatriz Cerqueira, André de Jesus e outros, também no nível federal, com o deputado federal Padre João, Patrus Ananias, Rogério Correia e outros deputados. Nós fizemos audiências públicas em Minas Gerais e no nível federal para fazer uma grande mobilização e buscar leis que exijam que quem gera o rejeito é que tem que cuidar, que é um princípio internacional, o princípio de correção na fonte. Quem gera o seu rejeito radioativo é quem deve cuidar desse rejeito. Daí saíram projetos de lei, tanto no nível federal como no nível estadual, que estão tramitando ainda. E um grande abaixo-assinado e uma grande mobilização que uniu todos os setores das nossas cidades da região, com um silêncio bastante assustador da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, mas, no mais, nós tivemos uma grande participação de todos os setores, legislativo, executivo e sociedade civil e empresarial, nessa grande mobilização, e aí com isso parece que baixou o facho. Isso foi tudo que eu estou falando aí, mais recente, 2020, 2021, novembro, dezembro de 2021, em que houve toda uma mobilização em que nós conseguimos apaziguar isso por um tempo. Acontece que agora, em janeiro, nós tivemos informações, e aí a urgência dessa conversa que nós estamos fazendo, é que há um projeto em elaboração pela INB para reformar galpões aqui na unidade de Caldas, já para receber o material de São Paulo. Isso, somado à decisão do STF de janeiro desse ano, que
derrubou a proibição de ingresso de rejeitos radioativos no Estado, significa que nós estamos sob risco de a qualquer momento receber toneladas de material radioativo no ponto aqui onde nós estamos, que é nesse vale todo da Pedra Branca, que é o ponto mais alto de uma cratera vulcânica, com condições de estradas precárias. A gente vê, por exemplo, a BR-459, que era o melhor acesso aqui para a nossa região, caiu um pedaço da estrada ali na região de Ipuiuna. Imagina se tivesse um caminhão com rejeitos radioativos. Seria muito pior do que nós vimos, por exemplo, agora em Ohio, nos Estados Unidos. Seria um acidente internacional. E nós temos outra entrada, que é por Andradas, que é uma estrada toda de terra, sem na menor condição para transitar rejeito radioativo. Para vocês terem uma ideia, a China já quis comprar esse rejeito radioativo que está em Caldas e, por conta das condições de transporte, desistiu, porque viu que seria inviável pelo grau de perigo que isso oferece. E, gente, para terminar aqui, se um acidente acontece num transporte de rejeito radioativo de um caminhão tombado, isso pode acabar com toda a nossa cafeicultura da região, toda a nossa produção de uva, vinho, sucos, a vitivinicultura e toda a nossa produção agrícola, sem falar em ameaça à nossa própria continuidade na região, porque pode ser necessário que largos pedaços da nossa região tenham que ser abandonados pela população. Então, nós estamos falando de algo, de uma gravidade que é, assim, gigantesca para o nível de irresponsabilidade que nós estamos vendo, com a qual estão sendo tomadas medidas aí que podem ameaçar. Eu só quero corrigir a Luz. A Luz falou que vai acontecer. Nós, depender de nós, população daqui de Caldas, Poços de Caldas, Andradas e dos municípios da região, Águas da Prata e outros municípios, nós não vamos deixar que 1 grama de rejeito radioativo chegue aqui. Mas para isso a gente vai ter que lutar e muito. Para mim, a desgraça já está acontecendo, porque esse medo todo que cerca a população não é fácil. Não é fácil para quem está acompanhando o problema. Isso é estressante. Pensar que se acontecer alguma coisa aí em Caldas, de Caldas até Barretos, são 350 quilômetros, gente. Olha a população envolvida, olha a vida envolvida. Uma semana. Muito preocupante. Em uma semana está em Barretos. Em uma semana está em Barretos, e em quantos dias começa a morrer gente daí? Para onde vai esse povo? Se uma guerra não consegue, o mundo não consegue comportar as pessoas, calcula uma região imensa dessa, pelo amor de Deus. Eu sou da turma do alarmista. Eu tenho muito medo. Vamos agora, por favor, Joelma, você pode nos dar aqui a sua contribuição aqui ao debate, contando aí para a gente a atuação contra esses contra a indústria de tragédias, que é a questão do urânio, que é a questão dos rejeitos e de tudo mais, esse trabalho aí que vocês fazem de acompanhamento. Joelma, você está com o microfone seu, tá? Não conseguiu? Acho que agora foi, né? Desculpa, gente. Desculpa, eu derrubei o computador hoje, então ele está meio lento, tá? Lourdes, é um prazer estar aqui com você no GGN, mais uma vez no Fala Fades. O Daniel, que me convidou, né, dessa vez também, que indicou, tem sido um grande companheiro aí de lutas. Dr. Rafael, todos vocês e a todos que estão nos assistindo e vão assistir depois. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, né? Prazer estar com vocês, espero poder contribuir. Eu faço parte da Articulação Antinuclear Brasileira. A Articulação Antinuclear Brasileira ela foi criada em 2011, no Rio de Janeiro, no encontro, né, promovido pela Fundação Boll, uma fundação alemã, e a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. E nós somos contra, né, o Programa Nuclear Brasileiro, a geração de energia nucleoelétrica,
à mineração de urânio, e nós também lutamos em frentes que buscam, né, uma matriz energética brasileira mais diversificada e mais sustentável. Sustentável sem impacto não existe, né? Mas existem matrizes energéticas melhores do que, muito melhores do que a energia nuclear, que é um ciclo sem fim, né? Infelizmente, é algo aí que a gente vai tratar em centenas, milhares, milhões de anos, né? Então, essa vem sendo a luta da articulação antinuclear brasileira, participando de fóruns nacionais, internacionais, inclusive esse banner aqui atrás, fiz questão de colocar hoje, Caldas de urânio para o Brasil. Mas o que restou? Né? Em 2019, nós fizemos um seminário em Poços de Caldas sobre essa questão. Uma professora de Caldas lembrou que o slogan das indústrias nucleares do Brasil no período da mineração em Caldas era Caldas da urânio para o Brasil. Então, hoje nós nos perguntamos, né, Caldas de urânio, mas o que sobrou para Caldas? O que restou para Caldas? Né? E eu sou da turma da Lourdes, eu sou mais alarmista, né? O Daniel falou muito bem aí das questões, tem sendo um grande companheiro, fazendo essa parte política, correndo atrás, né? Articulando, né? Audiências públicas em Caldas, em Belo Horizonte, em Brasília, já participamos de várias, né? Então, muito obrigada aí, o Daniel, o pessoal da Aliança pela Pedra Branca, né? Por essa união, né? Por essa coragem, uma coragem antiga, histórica já do povo de Caldas, porque no passado, quando se descomissionou a antiga Nuclemão em São Paulo, o povo de Caldas, quando ficou sabendo do que estava acontecendo, uniu, parou Fernão Dias, mexeu com Itamar Franco, com todo mundo, falou, não, aqui não vai entrar mais lixo, né? Porque esse lixo que entrou em Caldas, ele entrou na calada da noite, né? Não vou citar nomes, mas dizem que, inclusive, transportadora de um ex-prefeito de Poços de Caldas, que levava esse lixo para aí. Eu acompanho, né, os ex-trabalhadores da Nuclemon, das indústrias nucleares do Brasil, aqui em São Paulo, há pelo menos 15 anos. Eles me contaram, né, que eles chegaram a jogar, eles faziam extra, né, enchiam uma carreta de mesotório, de torta 2, né, que não cabia mais aqui em São Paulo, não tinha mais mercado para aquele lixo. Vamos levar para onde? Vamos levar para Poços de Caldas. Eles que nem sabiam, na verdade, com que estavam trabalhando, porque eles nunca tiveram um treinamento, eram pessoas, né, que não tinham curso superior, eles trabalhavam pesado, trabalhavam duro, um trabalho que hoje podemos dizer análogo à escravidão, porque quando a gente pensa, né, conversa com eles e vê as condições que esses homens trabalharam, né, é de uma crueldade, é vergonhoso, é desumano a gente pensar que uma estatal brasileira foi capaz de fazer o que fez com eles. Então, eles iam para Caldas para fazer um bico, né, para aumentar a renda da família. E que jogavam na ribanceira, jogavam dentro da barragem, né. Quer dizer, Caldas, a gente tem hoje um lago verde muito bonito, que às vezes as escolas levam as crianças até a convite da INB para ver, que é a cava da mina. Eles foram minerando, né, abriu aquele buraco gigantesco e esse buraco encheu de água do subterrâneo e da chuva. É uma água extremamente ácida, né? Essa água, hoje ela passa por um processo de tratamento que eu até anotei aqui para falar com vocês hoje, com dados que eu tenho hoje. Ela passa por um tratamento para depois ela vai para uma barragem chamada Barragem de Águas Claras, que não é do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Essa barragem, gente, a barragem não, a mina, a cava da mina, aquele lago bonito que está em todas as fotos,
ele tem que ter um volume máximo de água ali a uma altura de 1.324. Com as mudanças climáticas, com essas chuvas todas que a gente vem já denunciando, falando há muito tempo que a mina vai ter problema por causa disso, hoje está em 328, né? Quer dizer, está acima do nível. Tem uma balsa que ficava dentro dessa, né, da cava da mina, por causa da chuva, da quantidade de água, ela afundou com a bomba lá, né, que é usada também para fazer o tratamento. Afundou a balsa, afundou a bomba. O trabalhador, né, que faz esse tratamento dessa água, para chegar até a bomba onde ele precisa ir, para chegar nos locais para fazer o tratamento, gente, ele está indo de barco, de tanta água que tem. Você está indo lá numa canoinha, né, correndo risco de vida. Né? Vejam o grau, porque assim, eu passei o último mês todo lá e eu sei o quanto está chovendo. Em Caldas a gente teve, infelizmente, teve até morte já, né, por causa do excesso de chuva, né? Então, imagina essa pessoa num barco, numa canoa, né, dentro dessa cava, dessa mina, com essa água ácida que contém urânio e todos os filhos, todas as crias que o urânio dá. A gente não vai entrar nessa questão, desses detalhes agora, né? Essa barragem de Águas Claras, ela tem aproximadamente 1.900.000 metros cúbicos. Nós temos a bacia de rejeitos, né? A barragem de rejeitos da mineração. Quando era feita a mineração, o que não servia para a indústria ia para essa barragem. Nessa barragem, as indústrias nucleares do Brasil jogaram, eu tenho números que depois a gente pode passar para vocês, no meu caso agora, milhares de tambores de torta-2 mesotório, quer dizer, eles misturaram um produto do ciclo do tório com outro produto do ciclo do combustível nuclear, que são coisas diferentes. Detalhe, essa água, né, que vai aqui da barragem da mineração, ela vai para Pocinhos do Rio Verde, né? Rio Soberbo, ali, o Ribeirão Soberbo, ela desce, né, até o Pocinhos do Rio Verde, ali ela encontra o Rio Pardo e vai para o interior de São Paulo. Então, outra coisa que eu perguntei hoje para falar para vocês, a questão do talude, do extravasor, né? Porque em 2018 a gente teve a questão do extravasor, que foi aquela coisa toda, a barragem pode ser rompida, mas a gente tem documentos que não só a barragem de rejeitos corria risco de rompimento, mas também essa barragem de Águas Claras, né? A barragem de Águas Claras, eu anotei aqui, gente, porque é tanta coisa, e são coisas que precisam ser ditas, né? A gente, como diz o professor Marcos Cripa, a gente não tem muita oportunidade de falar, quando tem, precisa aproveitar, né? A gente fala da contaminação da água que vai para Caldas e que vai para Poços de Caldas. Quando eles faziam a mineração, eles foram jogando o que não era, né, comerciável em cima de nascentes de rios, dos rios da região, né? O que a gente chama de bota fora, né, que às vezes vocês vão ler por aí até BF4, BF8, bota fora 4, bota fora 8, eles estão em cima das nascentes do Rio Consulta e do Rio das Antas, que vai para Poços de Caldas. Simplesmente isso. Quer dizer, está gerando água ácida o tempo todinho, que eles estão tratando com cal, ao invés de investir numa tecnologia melhor, numa tecnologia que dê mais resultado, igual, acho que foi no governo Lula mesmo, fizeram um teste com o ozônio, né, que dá mais resultado do que, né, a cal, porque eles gastam milhões por ano jogando cal,
é isso, não vai resolver nada. Quer dizer, a gente teve militares, teve presidentes, teve prefeitos que tiveram coragem de minerar urânio numa região riquíssima em águas minerais, tanto que são caudas da rainha, né? Caudas medicinais, águas termais, uma região vulcânica riquíssima para a produção de café, de azeite, de uva, né? Eles tiveram, né, a coragem, né, de cometer esse crime, de construir barragens, de construir botaforas em cima de nascentes de água que vão para municípios importantíssimos como Caldas e Poços de Caldas, né? Quer dizer, às vezes eu fico, Lourdes, desculpa, até perdida, porque eu fico muito indignada, né? Hoje, o volume de água, de chuva, é tão grande que eles têm condições de tratar, por exemplo, no Botafora 4, se não me engano, 300 milímetros cúbicos de água por hora. Esse volume hoje está em 500, ou seja, 200 milímetros cúbicos de água estão indo para o meio ambiente sem tratamento, né? Qual que é a porcentagem disso? Eles têm condições de tratar 300, estão com 500, né? Essa água está indo, está vazando, está indo para Caldas, está descendo para Pocinhos, né? A gente precisa investigar isso, o Ministério Público Federal tem que investigar isso, o Ministério do Trabalho tem que investigar o que está acontecendo lá realmente, porque uma coisa é eles enviarem um documento para a Câmara de Poços de Caldas falando, olha, ou de Caldas, vamos fazer isso, isso e aquilo. Só que a tragédia, ela não vai acontecer. A tragédia que pode acontecer são essas duas barragens romperem. Mas a água delas, a água contaminada, já está há muito tempo, independente desses 200 milímetros que eu falei agora, vazando para Poços de Caldas, para cidades no entorno. Gente, Águas da Prata do lado. Águas da Prata é conhecido por quê? Pelas águas, né? Então, a gente tem um processo do né, Luiz, mas eu queria até falar mais uma coisa. Também pode falar. Eu fiquei sabendo também, é uma coisa que eu acho que tem que ser investigada para ver se realmente é verdade isso, né, que essa fonte me passou, que os trabalhadores que estão fazendo reentamboramento, porque nós fizemos muitas denúncias ao longo desses anos sobre a questão da deteriorização, né, dos tambores que continham a torta 2 e o mesotório. Os trabalhadores que estão colocando esses tambores dentro de outro tambor, eles são terceirizados, né? São terceirizados, recebem um treinamento e com salário de R$ 1.300 por mês, trabalhando nesse nível de periculosidade, recebendo R$ 1.300 por mês. E também fiquei sabendo que muitos trabalhadores que fizeram o exame de urina para ver se tiveram alguma contaminação, né? No exame de urina a gente consegue detectar muita coisa, em outubro, até hoje não tiveram o resultado, né, desse exame de urina. Então, o que está acontecendo não só esse absurdo dessa igreja do Padre Marcelo do lado aqui do depósito da Nuclemon em São Paulo, da INB em Interlagos, que estão querendo levar essas 1.000 e poucas toneladas para lá. Mas Caldas, gente, é uma tragédia. Caldas é um elefante branco que o Brasil não sabe como resolver. A gente precisa de transparência. Os eletricitários estão denunciando no Brasil
que as mesmas pessoas do governo Bolsonaro continuam no governo, né, Lula, comandando a Eletrobras, o Bento Albuquerque, pessoas que estão ligadas tanto à parte privada, estão no governo, que essas pessoas precisam sair do governo. Os eletricistários escreveram uma carta agora profunda sobre isso, né? Existe um outro documento também falando, porque como antigamente a CENEM fiscalizava a INB, era a cabra fiscalizando a horta, foi criada a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Quem que é o presidente dessa autoridade? Até agora, cadê? O Senado votou? O Senado aprovou algum nome? Eu não achei nada na internet. Ou seja, nós temos mais de 3.000 instalações nucleares estatais e particulares no Brasil que hoje estão sem fiscalização. Por quê? Criou-se essa Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, não tem um presidente, se transferiu as obrigações de fiscalização da CENEM para essa autoridade, né? E aí? E agora? Eu pergunto, a CENEM está fiscalizando? Continua fiscalizando a horta? Né? O que essa Agência Nacional de Segurança Nacional está fazendo? Segurança Nuclear está fazendo? Cadê o presidente? Que fiscalização está tendo? Né? Então, assim, o programa nuclear brasileiro, gente, ele não tem transparência, ele não tem responsabilidade. O que acontece em Angra dos Reis é absurdo. Vocês imaginam se a chuva do ano passado, que caiu em Monsuaba, tivesse caído lá na usina? Nós não estamos falando de estrada, não, está no mar. Em quantos dias os rios do Sudeste brasileiro estariam contaminados com todo aquele plutônio? E, para encerrar, por que nós somos contra a produção de energia nuclear, né? Elétrica? Nós não precisamos disso. Se isso fosse realmente uma coisa boa, não estaria na mão dos militares. Eles precisam de energia, eles precisam produzir essa energia, esquentar esse vapor d'água a um preço absurdo para produzir plutônio, para fabricar arma nuclear. É isso. Em todo lugar do planeta é isso. Nós temos 1.000 outras maneiras de produzir, de gerar energia para todos os lares, sem gerar um lixo que vai durar milhares de anos, porque não existe em lugar nenhum do planeta um depósito seguro. Não existe, isso é uma coisa que não existe. E não existe, né, segundo a doutora Maria Vera, que é uma grande especialista em doenças do sistema respiratório, que acompanha o pessoal da Nuclemon já desde o início da luta deles, junto com a Fernanda Gianazzi, que já fez cursos, inclusive, no exterior sobre esse tema. Não existe nível seguro de exposição à energia nuclear. Não existe nível seguro. Por isso que a gente não pode, a gente precisa sim da medicina, precisa dos exames, né? Mas a gente não pode ficar fazendo toda hora, gente. Amanhã eu vou na festa de aniversário de um amigo de 99 anos que sobreviveu à bomba de Hiroshima. Mas tem gente que com muito menos morre e desenvolve um câncer. Então, não tem como detectar, não tem como dizer, pessoa X tem X resistência à contaminação pela radiação. Não existe isso. A medicina não consegue provar, não provou isso até hoje. Então, não sou contra o desenvolvimento científico. Mas, enquanto a gente realmente não tiver tecnologia para que realmente domine a questão do lixo, domine a segurança, não caiam na falácia, na enganação, na mentira de que nós precisamos de usinas nucleares para enfrentar, né, as mudanças climáticas.
Porque, não gera gás CFC lá na usina. Mas pensem no ciclo. Pensem no que acontece hoje em Caetité, em Angra dos Reis, em Caldas. Gente, desculpa, falei demais, muito obrigada. O tema pede. Eu vou chamar agora o Rafael Azeredo, que é advogado do... Opa, o que eu fiz de errado? Que é advogado em Mariana e em Brumadinho, das famílias, dos atingidos pelo estouro da barragem. Então, ele tem a visão do pós-desgraça, do pós-tragédia. Ele convive com as famílias, ele convive no local, vendo o que aconteceu, acompanhando o estrago ambiental, mas também o estrago nas pessoas da região. Então, por favor, Rafael, agora é a tua vez de nos trazer a parte dura aí do problema de barragens e do problema de desrespeito às normas ambientais que a gente vive nesse país. Eu vou tirar você, Joelma, e vou me tirar também, tá? Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas que nos assistem. Agradecer o convite, Lourdes, para poder participar desse bate-papo. A todos e todas da equipe do Fala FADS, o pessoal também aí de comunicação, e o Daniel, que expôs o problema, também como a Joelma, né? Me sinto honrado aqui em poder falar um pouco da minha experiência como advogado. Eu milito na área do direito ambiental, direito urbanístico e também com o direito dos desastres. Como disse a Lourdes, eu atuo atualmente, desde o rompimento da barragem de Mariana, com atingidos, mais especificamente atingidos no litoral norte do estado do Espírito Santo, que lidam com os problemas relacionados ao rompimento da barragem de Mariana. Então, eu fiz um pequeno script aqui, eu quero tentar fazer uma pequena correlação entre o desastre, as consequências dos desastres aí nós tivemos, né, não só um, mas também Brumadinho e outros desastres naturais, climáticos que estamos assistindo recentemente, fazer essa correlação com o problema que está sendo colocado agora aí em Caldas e que realmente é urgente e que precisa ser colocado em debate de uma forma transparente, técnica, para que nós não tenhamos um desastre que seria de proporções inigualáveis. Bom, o desastre de Mariana, ele teve e tem até hoje consequências jurídicas, né? Até agora, os atingidos, muitos ainda não conseguiram se restabelecer. Eu digo aqueles atingidos de forma direta e indireta, com atividade econômica, a parte social, alguns mais diretamente perto da barragem, de forma psicológica. Então, a justiça ainda não conseguiu, de uma forma geral, dar uma resposta adequada pós-desastre. Essa é a experiência que eu tenho para passar para vocês do caso que eu atuo na prática no caso de Mariana. Então, não há de se falar e nem se pensar na possibilidade, isso é cultural, em esperar o desastre acontecer para serem tomadas medidas. Dentro da matéria do direito dos desastres, que está correlacionado também com o direito ambiental, o direito dos desastres é multidisciplinar, ele trata de direito urbanístico, direito penal, matérias relacionadas até direito dos seguros, direito público, direito administrativo. O direito dos desastres, ele coloca no ciclo dos desastres, né, para você, a prevenção e a mitigação. Então, não tem que se pensar que economicamente ou qualquer movimento
seja de dificuldade de remediação, como a gente sabe que existe nesse caso, todos os custos impeçam para ações para que sejam instaladas mecanismos de prevenção e mitigações eficazes. O custo pós-desastre é muito mais alto do que os mecanismos de prevenção e mitigação para que o desastre ocorra. Fazendo uma correlação aí, né, com o que aconteceu em Mariana, que atingiu o Rio Doce e o litoral norte do estado do Espírito Santo e até o sul da Bahia, eu sou do interior de São Paulo, conheço o Rio Pardo, né, conheço as cidades aí no entorno do Rio Pardo, que foram mencionadas, Barretos, Ribeirão Preto, e se acontecer um eventual desastre nessa proporção, né, com o material radioativo dessa barragem, a gente teria um problema, acho que nunca visto no Brasil. Então, é preocupante e sim, mas não basta só ficar preocupado, nós temos que se tomar conhecimento das ações que podem ser feitas. Bom, foi firmado um TAC entre o Ministério Público Federal e a ANB em 2019, né? E nesse TAC existe aí algumas cláusulas para cumprimento de adequações, sendo a principal delas aqui que fosse implementado, né, efetivado um plano de segurança de barragem e um plano de ação de emergência de barragem de mineração, relativa à barragem de Rejeitos, aí no caso, né, que em discussão. É de extrema importância, tá? E eu já estou falando em medidas e ações que precisam ser implementadas para que a gente não corra o risco de um novo desastre e um desastre de uma magnitude nunca vista. Que realmente esse cumprimento desse TAC seja acompanhado, né? Existe um inquérito aberto no Ministério Público Federal, e a transparência é muito importante. Por que eu digo isso? Os municípios vizinhos, que são os mais, aí vamos dizer, que estão mais próximos a serem atingidos, eles também possuem ações que podem ser feitas a nível municipal, apesar da competência, como foi colocado, né, ter sido colocado, apesar da competência, nesse caso, ser federal, se tratando de questão nuclear, a matéria ambiental, ela pode ser tratada em nível estadual e municipal. Então, os municípios no entorno, eles podem fazer planos, os seus planos diretores, por exemplo, eles precisam contemplar as áreas de risco, e aí precisa ser feito um estudo, não só das áreas que seriam atingidas imediatamente, mas de toda a extensão, caso ocorra um rompimento da barragem nesse caso. E também, o que hoje nós estamos assistindo, e alguns municípios têm feito no estado de São Paulo, é o plano de mitigação e resiliência às mudanças climáticas, que também envolve a vulnerabilidade. Você expõe um plano municipal, cada cidade tem um problema. Tem cidades que enfrentam problemas de queimadas, cidades que enfrentam problemas de enchentes, alagamentos, e tem, no caso de Caldas, e Poços de Caldas e a região, esse problema. O plano de resiliência, ele expõe a fragilidade de um risco de um desastre, as regiões de risco e as ações a serem tomadas. Então, esse é um ponto importante para ser colocado, né? E tem que ocorrer uma comunicação desses instrumentos urbanísticos dos municípios próximos, até para não falar do próprio Estado, porque esse assunto ele é de proporções
não só estaduais, mas federal, mas ele tem que ser olhado de uma forma macro, né? Não só apenas com o município de Caldas como principal atingido. Bom, a experiência, então, diz que que precisa ser feito, essas medidas precisam ser tomadas, e os investimentos, eles não podem, né, os custos para esses investimentos, para esses planos serem implementados, e até mesmo para a contenção desse risco, não servem como desculpa para poder ter um atraso ou ocorrer qualquer tipo de demora nessas ações. Nós temos que aprender com os desastres. E o Brasil tem vivenciado muitos desastres. E aqui eu quero colocar uma questão que foi colocada já pelos participantes, mas que é de extrema importância. Nós estamos vivendo as mudanças climáticas e os eventos climáticos extremos. Então, sim, se ocorre uma variação de um evento climático extremo, e aí não posso deixar de fazer uma correlação com o que aconteceu no litoral norte do estado de São Paulo. Se ocorre um evento desse, a barragem estaria preparada? Porque os eventos climáticos estão passíveis de acontecer. Nós estamos vendo hoje secas em lugares onde não existiu e chuvas torrenciais em lugares onde não ocorriam. Então, além dos riscos já colocados e expostos, o fator das mudanças climáticas ele precisa entrar nesse bolo de preocupação. Porque talvez para uma variante normal hoje, possivelmente, né, segundo as autoridades, eu não poderia falar com clareza, não teria riscos de rompimento. Mas os riscos precisam ser considerados. E me parece que existem vários problemas, né? E se você tem um evento extremo, e aí? Então, é um olhar que precisa ser dado. Nós não podemos pensar num desastre, nesse caso. Existem mecanismos, existem fundos, existem instrumentos jurídicos que podem e precisam ser efetivados para que não seja construído um desastre. Os desastres, nós costumamos dizer que são construídos. Então, se nós estamos vendo a construção de um desastre, o que precisa ser colocado em prática e rapidamente primeiro, a transparência em relação a esse problema. Foi colocado aqui também a importância desse assunto ser aberto. Nós não estamos falando de uma questão de um problema numa cidade que atinge só as pessoas que habitam aquele local. A proporção desse desastre seria aí, né, interestadual e, para não se dizer, federal. Um desastre que você tem impactos econômicos, sociais. Mariana, hoje, o que se gastou com a empresa, né, que envolvida no rompimento da barragem, os custos com reparação de danos ambientais, com as indenizações para os atingidos, são de montantes assim imagináveis, de valores que não se justificam. E o pior, o passivo, ele acaba ficando depois também. Agora estamos falando de um desastre que não seria parecido com o que iria ocorrer nesse caso. O que acontece? Independentemente das indenizações, dos valores pagos, etc., os municípios internalizam, sim, esses problemas. Sejam nos hospitais, sejam depois com questões relacionadas ao trabalho, saúde principalmente, enfim. E os estados.
né? Os estados também são atingidos e você tem passivos intergeracionais, que vão passar de geração a geração. Mariana, nós estamos há 7 anos, em novembro. Agora está saindo estudos, o Ministério Público pediu no final do ano passado, se não me engano, estudos aprofundados relacionados à questão da contaminação nas pessoas nas áreas atingidas, que consomem o peixe, que consome, às vezes, a água dessas áreas que foram afetadas. Isso 7 anos após o desastre. Então, você tem um problema de gerenciar todo esse pós-desastre. Me parece que o Brasil não está preparado ainda. Nós entendemos que cada desastre ele é peculiar, só que não se pode esperar para depois pensar como resolver. Então, fazendo uma correlação, sim, aqui com o que aconteceu no litoral norte de São Paulo, já se sabia de algumas questões do planejamento urbano, de áreas irregulares, de questões que eram de conhecimento público, ações não foram tomadas e aconteceu o que aconteceu. Então, nós não podemos viver de desastres. Nós precisamos, sim, criar uma cultura inversa, de promover uma política preventiva. Cultural, nós todos acharmos que os desastres eles ocorrem, vão ocorrer e não tem como ser evitados. E precisam, sim, serem evitados. Existem instrumentos para isso. E me chama muito a atenção o caso de Caldas. Todo esse problema, eu fico aqui, a minha chamada, porque precisa ser feito um trabalho e um olhar multidisciplinar, não é só jurídico, mas sim de todos os especialistas, engenheiros, poder público municipal, estadual, federal, para essa questão. Você investir numa política, ou até mesmo num plano que seja regional, num diálogo com a empresa ou até mesmo com o Ministério Público, para que esse potencial desastre ocorra, é difícil, a gente sabe. Não é fácil essa interlocução, mas é preciso ser feito. Então, fica a minha colaboração para poder depois também responder aí as perguntas para todos e todas. E parabéns, Lourdes, parabéns a todos por terem colocado um tema tão importante para conversarmos e debatermos aí nessa noite. Obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Você está trazendo aqui uma outra vertente aí dessa briga para que as coisas não aconteçam. Eu queria fazer primeiro uma pergunta para a Joelma. Joelma, como você está na luta anti-mineração de urânio, as cidades que vão de Caldas até Barretos, esses 350 quilômetros com tantas cidades no meio, elas estão sendo avisadas, a população está sendo puxada para essa luta? Já conseguiram isso ou parece que é um problema em outro mundo, que é em Caldas e Poços de Caldas e o resto não existe? Como é que está isso? Isso eu não consigo te ajudar. Deu. Ô, Luiz, a gente faz um trabalho, né, organizando seminários, exposições fotográficas, lives, contato com ambientalistas, contato com autoridades, né,
falando da questão, procurando muito a imprensa. Sei que o Daniel pode falar aqui também, que o Daniel, ele tem, né, Daniel, feito contato também com o pessoal aí, né, nessa região do Rio Pardo, né? Então, há muitos anos a gente tenta falar, tenta mostrar, tenta divulgar, em alguns momentos, até a Câmara de Ribeirão Preto, vereadores, já entraram em contato com a gente para saber, faz uma audiência pública, mas a INB vai com o projeto de comunicação dela e convence todo mundo que está tudo bem, né? E então, assim, se você me permitir, tem um estudo que eu acho que para essas cidades também é interessante saber que metais pesados estão sendo liberados para a água né, indo em direção ao Rio Pardo, como urânio, arsênio, manganês, bário, césio e chumbo, né, em concentrações mais preocupantes do que as concentrações de enxofre amplamente estudadas na área de formação da drenagem ácida, né? Então, assim, a gente tenta, sim, fazer esse trabalho de comunicação, mas falta muito o retorno, né, do poder executivo, né, do poder público. Se o Daniel quiser complementar, por favor, isso, Daniel. Sim, não, eu só queria deixar claro que a gente está falando de Barreiros, que era um nome que eu coloquei no meio, mas isso aí chega mais longe, gente. Eu acho que, não sei se está ficando muito claro, né? Quando aconteceu os rompimentos, né, de Mariana e Brumadinho, a gente foi vendo como é que ia atingindo outros momentos, até que chegou no mar, né? Ou seja, a gente tem possibilidades de chegar até a Argentina. Isso significa a possibilidade de chegar no Rio Grande, do Rio Grande, se não houver em tempo hábil controle, poder chegar no Rio Paraná. E aí, gente, a coisa é muito grave. Quando a gente fala que foi detectado uma cabeça de gado com a vaca louca e a gente teve interrompimento de exportação, imagina as nossas economias. Vai acabar a vitivinicultura da nossa região, vai acabar a cafeicultura, vai acabar a nossa presença na região, o turismo morre, ninguém vai querer vir num lugar que tem essa questão, então a gente tem que entender isso. Então, a gente tem tentado muito, Lourdes, fazer o diálogo com os municípios, mas a gente percebe que é necessário uma política de comunicação, uma prática de comunicação mais direta. Gente, já está tendo vazamentos das barragens para o rumo de Caldas e para o rumo de Poços de Caldas. Se isso já está acontecendo, o risco de um acidente é gigante. Tem imagem, gente, de formiga corroendo dentro das regiões, por baixo ali, e água vazando. Aqui é uma região altíssima, aqui é a caixa d'água do Rio Grande, aqui nós estamos no pico do vulcão. Então, assim, o que mais nos incomoda, e aí eu queria complementar o Rafael, no que ele estava dizendo, o que mais nos incomoda é que o foco tinha que estar naquele TAC e no descomissionamento, que é resolver trabalhar esse passivo que nós temos hoje nas barragens. Só que, no que nós estamos tendo agora, é a ameaça de vinda de mais milhares de toneladas de mais material radioativo, que não tem o mesmo DNA, entre aspas, ou seja, não é do mesmo tipo de rejeito que o que nós tínhamos produzido aqui com a mineração de urânio. Então eu vi que algumas pessoas ficaram se sentindo impotentes aqui no chat. Não, dá para organizar as ideias, gente. Por um lado, a gente tem que fazer o trabalho de descomissionamento e lutar pelo descomissionamento. Existe tecnologia. O que não está existindo é vontade política e vontade de colocar recursos, que é o processo de descomissionamento e controle da situação atual que nós temos. Isso é uma coisa. A outra coisa, totalmente diferente, é com relação à vinda de rejeitos radioativos de outros lugares, que tem a ver com a possibilidade de outro tipo de acidente, que é o acidente no transporte, com alta possibilidade. A própria China, e olha que a China é corajosa, que a China faz coisas aí pelo mundo todo aí, que a gente fica arrepiado. A China diz que não há condições de transportar nem daqui nem para cá material radioativo. E a gente está vendo que saiu em janeiro um projeto, está sendo escrito nesse momento pela INB, para trazer efetivamente esse material radioativo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, assim,
há potência, há capacidade da gente trabalhar, como foi muito bem dito também pelo Rafael. Nós estamos fazendo, enquanto vereadores, né, a gente está mandando algumas moções para alguns municípios para tentar que pelo menos as estradas vicinais, as estradas municipais, se façam proibições municipais do transporte desse tipo de estrada mais local, para tentar criar novas barreiras, né? Isso a gente fala para o caso aí da relação de São Paulo para cá. Mas a gente teve um fato recentíssimo agora, com as chuvas, caiu um pedaço da BR-459, gente. Caiu um pedaço da BR-459. E está 2 meses já interditado lá. Caiu um pedaço da estrada, que seria de onde está passando a carreta de material radioativo para cá. Então, não é um momento de impotência, é o momento de identificar. Nós temos, por um lado, altíssima irresponsabilidade e falta de vontade de fazer cumprir um TAC já existente para controlar os vazamentos de água e a questão dos metais pesados do passivo ambiental que está hoje em Caldas, e o absurdo que é de tentar trazer mais material. Agora, tudo isso entra numa coisa só. E aí eu quero concluir. Tudo isso é porque há um interesse muito claro de que essa unidade da ANB de Caldas se transforme no repositório nacional desses 3 mil sítios aí de geração de rejeito radioativo para trazer para cá. Então, nós estamos com uma possibilidade de virar um lugar deserto, em que toda a nossa história vai embora e vira apenas um lixão nuclear. É disso que nós estamos falando. Então, há possibilidade de ação e ela precisa ser imediata. E alguém falou aqui, comentou, como é que é a postura do governo federal? Esse é o nosso desafio. Nós estamos dialogando nesse exato momento, hoje passamos o dia negociando e dialogando com pessoas-chave dentro do governo federal, porque é um novo governo, e também deputados federais e senadores, que nós estamos tentando organizar uma maneira de fazer chegar ao conhecimento do nível federal o que nós estamos falando, né? A gente tem um deputado da região do estado de São Paulo, que vai ser muito afetado, ex-deputado, né? Que é o Rodrigo Agostinho, que hoje é presidente do IBAMA. O IBAMA vai ter que licenciar uma coisa como essa. Nós temos a Marina Silva, que está sendo fundamental com a criação da autoridade ambiental, que é uma espécie de TCU ambiental, que tem que avaliar qualquer coisa que está acontecendo. Nós temos o Ministério de Minas e Energia, que hoje está tendo como ministro Alexandre Silveira, que foi candidato ao Senado aqui em Minas Gerais. Ele é de Minas Gerais e tem uma relação e é da base de apoio, foi da base de apoio durante o processo eleitoral ao governo que atualmente foi eleito. Então, nós precisamos agora fazer chegar às autoridades desse novo governo a total catástrofe, falta de planejamento e falta de responsabilidade que existe hoje. E para completar, alguém perguntou, mas e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM? Ela recebeu denúncia para poder denunciar e para fiscalizar a ANB? E é isso que é uma loucura, gente. Eu não sei o nome da pessoa que falou. Olha a loucura, gente. CENEM, ela é sócia majoritária da ANB, e elas ficam fazendo um jogo de empurra. Então a gente fazia audiências com a presidência da ANB, e a ANB falava assim, não, nós não vamos fazer nada, a gente só faz se a Comissão Nacional de Energia Nuclear quiser fazer. Aí a gente vai falar com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, eles falam assim, não, a gente não faz nada, o pessoal da parte técnica da empresa, da ANB, podem mandar uma proposta para a gente, e aí a gente se posiciona. Então eles ficam nesse deixa que eu deixo, para deixar no meio do caminho, e é isso que desmobiliza, entendeu, Lourdes? Eles têm o tempo a favor deles, a gente teve grandes ondas aqui na nossa região de mobilização na década de 90, como foi bem lembrado pela Joelma, e agora, recentemente, 2021, foi uma grande onda de mobilização. O que eles fazem? Água fria, espera um tempo, espera a população desmobilizar e vem de novo. Agora é o momento que nós vamos ter que fazer uma nova onda de defesa da nossa região. E não adianta falar, e se acontecer, não vai acontecer isso aqui. Gente, depois que acontece, não tem volta. Não tem volta. Então, com todo esse cenário, Rafael, eu vou te perguntar, quais as medidas legais que poderiam chamar mais atenção do governo federal para esse problema? Ou seja, levar para o STF o Zema? Levar para... Existe alguma medida que faça com que o governo federal tenha que botar os olhos no que está acontecendo na região em curtíssimo prazo? Ou é viagem minha? Não, ótima pergunta, Lourdes. Eu só vou complementar que o Daniel fez uma colocação muito importante que eu não abordei na minha fala.
essa possibilidade já, né, já prevista de realocar mais resíduo nuclear para Caldas. É um senso de lógica, se você está fazendo, né, o trabalho para poder desmobilizar, para poder recuperar a área, para poder, porque isso é previsto na lei, tá? Qualquer atividade de mineração, ela precisa devolver o local como se encontrou antes, e, inclusive colocar em volta o social e o econômico que foi abalado com isso. Se está ocorrendo, e isso está previsto, tá? E precisa fazer porque a lei exige, eu não vejo muita coerência em ser levado mais resíduo para esse mesmo local. Segundo, foi colocado que a região ela não é segura para esse tipo de depósito, porque na época, quando foi escolhida essa região, não levaram em consideração essas variáveis, né, das bacias, dos rios, com os riscos que poderiam ocorrer caso ocorresse um desastre. Então, assim, a questão locacional, alternativas locacionais precisam ser discutidas. Por que, Caldas? Por quê? Porque já existe, mas se já existe ali e está com um problema, para que mais? Por quê? Não tem outra alternativa? Então, eu estou colocando isso, Lourdes, porque isso são argumentos que precisam ser escondidos, né? Precisam ser respondidos. Faltou planejamento quando foi feito em Caldas. Para um novo desmanche, vamos dizer assim, nuclear, não poderia ser excluído uma região mais segura? Agora, respondendo a sua pergunta, Luiz, qual as medidas? Bom, medidas jurídicas parece que foram feitas porque é competência do Ministério Público Federal. Só que é o seguinte, precisa ocorrer também um entendimento que todo cidadão que faz parte desse contexto, desse risco, ele tem a legitimidade de propor ações populares, medidas que também possam servir para exigência de documentos, para poder ter acesso à informação, que faz parte dos princípios aí do direito ambiental. Quando você entra na matéria nuclear, que é de competência federal, ela se mistura com a questão ambiental, que como eu disse, é de outras esferas. Lourdes, existem várias ações que precisam ser feitas. A mobilização, o Daniel está mais tempo, a Joelma está mais tempo nessa luta, né? Me parece que já existe essa mobilização. Se está ocorrendo essa comunicação entre os municípios, eu penso que o que precisa ser feito, sim, é uma força-tarefa de uma comunicação assertiva para o governo federal, de todos os riscos que estão em jogo, para que se crie realmente uma consciência de que esse não é o melhor caminho. Entendi. Não sei se eu consegui responder, uma chuva de ações em cima do sei lá, que nem os evangélicos fizeram com um promotor, um procurador da República, fizeram uma chuva de ações em todos os estados do Brasil. Aí tiveram que dar um basta naquilo, mas chamaria atenção, mas um copia e cola de jurídico não seria a solução, né? Tem que ser uma coisa mais efetiva. Falando aqui a gente está falando de Estado de Minas Gerais, Estado de São Paulo, e pelo que o Daniel completou agora, a gente, dependendo das condições ali, pode chegar até na Argentina. Então, se torna um problema de direito internacional. Se você pode pegar outros países, é direito internacional. A pressão internacional pode ajudar a caminhar mais rápido? Vocês viram que eu estou com pressa. Então, todas as minhas perguntas estão indo no sentido do que podemos fazer para apressar esse conhecimento, o reconhecimento do problema. Apelando de forma internacional, ou, levando isso para
para a ONU, eu não sei para onde a gente pode levar. A gente consegue mais celeridade aqui no país? Joelma, por favor. Tentar ser a minha rápida também, mas a gente, dentro da articulação antinuclear, a gente participa de fóruns internacionais, inclusive o Chico Ítaca está sempre nos fóruns aí, nos representando. A gente está organizando com os argentinos mais um fórum, né, social mundial nuclear, né, antinuclear. Estamos para lançar uma carta em conjunto com os companheiros da Argentina, por causa da atual visita do governo brasileiro à Argentina e as negociações que foram feitas sobre o gás de xisto e a questão nuclear. Lembrando que o programa nuclear brasileiro também é um programa de governo. É um programa estratégico, sendo estratégico quem legisla, né, Rafael, se não estou falando besteira, é a União, né, a gente está falando numa esfera federal, tanto que agora todas as leis dos estados aí que proibiam a construção de usinas nucleares, transferência de lixo e tal, foram, né, caíram por terra, né, todas elas, inclusive do governo de Pernambuco, que em Pernambuco a gente tem uma luta desde o governo Lula, que, né, tem um projeto de construir 5 barragens à margem do Rio São Francisco, em comunidades quilombolas e indígenas no sertão pernambucano. Né? Então, existe lá a gente tem uma articulação com Dom Cap, os bispos do sertão, tem todo, né, essa questão lá. Tem a questão do Ceará, que essa coisa do fosfato aí, tudo também que, né, vai acabar saindo essa liberação da mineração no Ceará, porque é uma política de governo. O governo brasileiro também está aí pleiteando uma vaga no Conselho de Segurança. A bomba atômica é um sonho, um delírio antigo brasileiro. E eu recomendo para vocês, né, por favor, quem tiver a oportunidade, dê uma lida nessa carta aí do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o que se passa no Ministério de Minas e Energia, né, já que nós citamos aí o Ministério. Né? Então, assim, é uma questão muito grande e, doutor Rafael, nós precisamos, né, de ações realmente, de coletivos aí de advogados que possam, né, enfrentar essa luta. Daniel, precisamos fortemente dessa articulação, né? E trabalhar cada dia que passa mais a comunicação. Precisamos muito da imprensa e que a imprensa também comece a entender um pouquinho sobre essa questão, porque está se vendendo que é uma energia limpa. Não é limpa e é perigosa, e da mesma forma que hoje ela atinge Caldas, amanhã ela vai atingir uma série de comunidades no Ceará, já está atingindo, lá em Itacuruba, em Floresta, no sertão pernambucano, e vejam a questão de Angra dos Reis, né? Todo o plutônio, né? O risco que a gente está correndo em Angra dos Reis vale um programa. Né? Então, é isso. A gente está lidando, às vezes a gente fala, o prefeito vai fazer o quê? O governador vai fazer o quê? Eles têm que se unir e fazer pressão. E o povo tem que unir, tem que estar junto. Em Caldas, eu sei que tem pressão. O povo de Caldas tem coragem, o povo de Caldas tem brilho. Né? Então, assim, em Posto de Caldas, a gente tem a doutora Regina Sioff também, que é uma grande lutadora. Tem um comunicador lá, o Silas Lafayette também, uma pessoa fantástica. Mas é isso. É uma questão maior, é uma questão de... Nós estamos falando... nós não estamos falando de produção de energia elétrica, nós estamos falando de produção de guerra. E o que está faltando é racionalidade. Eu acho que faz-se urgente submeter a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a INP a uma reflexão estratégica, né, de país e de horizonte. No debate das mudanças climáticas, que é o debate que a Marina está colocando, se a gente observa como que está se construindo esse terceiro governo Lula nesse exato momento, ele se constrói com uma tentativa de reconstrução dos alicerces, né, da democracia, da participação e de um Estado que consiga atuar, né, com o sistema de saúde,
com um mínimo de segurança social, mas, por outro lado, uma aposta do Brasil sendo um exemplo para o mundo de uma construção de um horizonte de desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Então, de uma maneira ou de outra, o meio ambiente tem sido visto como sendo uma espécie de fiador para conseguir garantir recursos de fundos internacionais para que o Brasil possa atuar na área social e na reconstrução da democracia dos espaços de participação e do que foi destroçado, né, da educação, do SUS e tudo mais. Então, olhando esse contexto, se for percebido que a política nuclear do Brasil, que tem se alastrado meio que na inércia, dentro desses sonhos completamente estúpidos e irracionais da década de 50, tem que ser repensado, se for percebido que esse tipo de política ela prejudica essa imagem internacional que o Brasil está tentando construir, de que está apostando no meio ambiente como sendo a nova economia, a nova forma de pensar o desenvolvimento econômico, a gente tem chances de mexer. Então, por isso que a questão internacional ela fica central, mas também um diálogo firme nosso com quem está pensando esses novos horizontes de portas aí no nosso país. Então, eu colocaria como pessoa-chave no diálogo de negociação, como já falei, o Rodrigo Agostinho, ele foi, inclusive, ele foi presidente da Frente Ambientalista no Congresso Nacional. E a Marina Silva, porque ela entrou com um papel muito central, e a gente poderia estar dando para essa autoridade ambiental um papel. A autoridade ambiental do Brasil, que foi criada, avaliar a política nuclear brasileira, o que tem sido feito, para onde está encaminhando. Isso é um grande sinal para o mundo, inclusive para a inserção em negociações que a gente está tendo, que são outras, como o debate com relação à guerra na Ucrânia, a inserção do Lula em outros debates, ou seja, a possibilidade do Conselho de Segurança, hoje, da forma como está, e a postura que o Brasil está, ela vai muito mais na linha do Brasil apontar para uma política de paz e de busca de colocar o meio ambiente, a garantia da proteção das nossas matas, né, da nossa biodiversidade, do que necessariamente no domínio, digamos, da bomba atômica, né, esse estilo Coreia do Norte ou Estados Unidos de ter que ter um monte de ogivas. Então, a gente tem caminhos, mas falta um olhar estratégico, porque está muito solto. Eu sinto que a INB e CNEM estão à vontade. A gente tem os quadros principais desse pessoal, são homens brancos mais velhos, militares reformados. A grande maioria, militares reformados. Esse Edmundo, por exemplo, que é formado da Marinha, que é o responsável pela parte de segurança, ciência ambiental, que é quem está fazendo o projeto agora da INB para receber o rejeito radioativo em Caldas, ele recebe mais de 20 mil reais lá da Marinha por ter sido reformado e mais o salário que ele tem dentro da INB. Então acabou que virou um nicho militar. A gente tem que conseguir olhar para dentro disso e submeter a INB e a Comissão Nacional de Energia Nuclear a uma política estratégica nuclear do ponto de vista internacional. E eu acho que isso nós temos todas as condições de fazer olhando para Caldas. Se a gente olha o que aconteceu em Ohio agora, que foi justamente transporte de material altamente tóxico, plano, linha de trem, super estável, olha a bomba que caiu lá. Aqui é estrada de terra, caminhão, nenhuma condição de segurança. Não há possibilidade nenhuma de transportar rejeito radioativo nessas condições. E com relação ao passivo que nós estamos tendo, o fato de a gente ter a própria INB assumindo que está tendo vazamento. Gente, então a prioridade é essa. E já existe instrumento, que é o TAC. Então, ou a gente vai para o andar de cima na negociação, ou não vai dar. Alguém perguntou aí sobre o Zema. Daria sim para o Zema ter tido uma posição firme com relação ao governo federal. Falou, aqui ninguém entra. Poderia ter feito isso, foi o que Itamar fez. O Zema simplesmente se absteve totalmente da discussão, como ele faz em outras áreas, se colocou de maneira absolutamente silenciosa, assustadoramente passiva. Então, Daniel, é por aí que a gente precisa caminhar para compreender que o caso de Caldas é emblemático com relação
ao fracasso da política nuclear brasileira. É essa mensagem que a gente tem que dar. Esse grau de catástrofe que a gente tem aqui no colo, essa futura Chernobyl, ela é consequência dessa política que continua na inércia se fazendo. Nesse sentido, a gente pode apressar alguma sensibilização de órgãos e de setores da sociedade. Inclusive, Lourdes, o Daniel está aqui, o Zema chegou a dizer que existem depósitos, né, que a gente pode fazer uma cratera, né, e enterrar o lixo. Ele deu uma declaração dessa. Ele falou, só assim, uma resposta ao que a Luísa colocou, como o STF acabou de tomar uma decisão muito importante que reforça um entendimento de que tudo que tem a ver com energia nuclear é de competência exclusivamente federal. Então, essa questão de denunciar para o Ministério Público de Poços de Caldas, nós temos denúncias também no Ministério Público aqui na comarca de Caldas, temos na cidade de Poços de Caldas, mas sempre esbarra nisso. Tem que ser Ministério Público Federal. E aí, outro ponto que eu queria colocar, Lourdes, só para concluir, que acho que tem a ver com essa questão judicial, a gente também tem um problema, que é a necessidade de um diálogo mais franco e mais aberto entre o Ministério Público Federal de Minas Gerais e o Ministério Público Federal de São Paulo. Porque, apesar de parecer que o Ministério de São Paulo está jogando para o colo de Minas Gerais o rejeito radioativo, na prática, a catástrofe atinge muito mais o estado de São Paulo e mais para frente do que Minas Gerais. Então, nós não estamos falando de Minas Gerais, nós estamos falando do estado de São Paulo. E esse debate precisa ser feito no interior Minas Gerais, estamos falando de Caldas e Poços de Caldas. Logo depois já é estado de São Paulo. Já é São Paulo. E aí é o grosso de São Paulo. É para lá que vai o negócio. O Rio Pardo, ele chega em Caldas, depois de poucos quilômetros na Senipuiuna, ele percorre muito pouco o estado de Minas. Depois ele é, né, um rio importantíssimo. E além de que o rio, ele tem os seus afluentes ali, esse material ele entra. Fukushima veio pelo mar e entrou nos rios nos Estados Unidos, né? Então, existe todo esse processo, né? É um processo muito grave. Quer dizer, e assim, gente, se Caldas não dá conta, se a INB não dá conta, nem de resolver o que ela já fez com a mineração, né, de urânio, que faz parte do ciclo do combustível nuclear brasileiro em Caldas, ela ainda quer, já empurrou para a gente o material que ela produziu aqui em São Paulo, ainda quer empurrar mais. E quer minerar no sertão do Ceará. Já basta o povo lá em Caetité sem água. Gente morrendo, com câncer e com laudo lá de mortes naturais. Meu Deus. Vai fazer nas margens do Rio São Francisco. Quer dizer, Daniel está coberto de razão, a gente tem que sentar com esse governo e tem que enfrentar, mas com a consciência de que a gente está enfrentando o lobby nuclear, né? Essa é a consciência. Agora, a gente foi para cima até hoje e vai continuar, porque lá em Pernambuco nós fizemos as caravanas antinucleares, junto com o Greenpeace, a BOL, né, a Rede de Justiça Ambiental, os bispos do sertão e tudo mais. O que aconteceu? Depois de toda a articulação que foi feita com prefeitos, câmaras de vereadores e tal, trabalho fantástico que os quilombolas lá deram duro para realizar, os ribeirinhos, as 12 tribos indígenas de Pernambuco. O que aconteceu? Simplesmente tiraram o Dom Adriano de lá e mandaram para o Araguaia. Deixaram a cidade 2 anos sem bispo, porque a gente concentrava ali na casa dele, ele articulava, tinha uma política de cultura de paz muito grande. O exército foi fazer manobras lá no sertão e o tanque ficou lá apontado, um tanque de guerra apontado para a janela do quarto do bispo. Gente, e a INB ainda declarou que lá é o lugar ideal para a construção das usinas nucleares, na margem do Rio São Francisco, porque Itacuruba só tem 4.000 almas. Quer dizer, a antiga Itacuruba, que era uma cidade rica, fértil, a segunda maior produtora de alimentos de Pernambuco, foi morta pela construção da barragem de Luiz Gonzaga.
O povo de lá já tem hoje o maior índice de suicídios do país por causa do impacto da construção da barragem Luiz Gonzaga. Agora eles ainda têm que enfrentar a construção de usinas nucleares, porque ela tem 4 mil almas. Eu queria... Desculpa. Desculpa, eu acabo me exaltando, eu não sou a melhor pessoa para esses debates e... Desculpa. Joelma, é importante a gente saber. Super importante, principalmente vocês que estão, né, há muito tempo aí nessa luta pela essa causa. Eu queria só chamar a atenção para 2 pontos, a questão internacional e a questão das ações, né, jurídicas, e também de um diálogo político. A questão internacional, eu acho que foi muito bem colocado pelo Daniel. Acho que é fundamental, sim, que exista essa comunicação, até por uma questão de visibilidade. O que é feito no Brasil hoje com o novo governo, em termos de política ambiental, tem que ter uma coerência. Então, se nós estamos falando de um problema que, se ocorrer um desastre, vai afetar a agricultura, vai afetar a fauna, a flora, então tudo que se fala, tudo que se pensa tem que ser coerente em termos de política federal ambiental. Então, eu penso que o Daniel, né, colocou muito bem essa questão. Em relação à chuva de ações que a Lourdes falou, eu acho que assim, nem sempre as ações judiciais, às vezes, têm um efeito, né, prático e rápido que nós gostaríamos que tivesse, tá, no contencioso e etc. Mas quando eu digo que todos podem, né, e têm esse direito constitucional de penetrar ações, principalmente em matéria de direito ambiental, em matéria de meio ambiente, que todos têm direito ao meio ambiente saudável e equilibrado, no seguinte sentido: esse problema ele é muito complexo, então não existe o risco do desastre. Então você precisa, e isso pode ser exigido, que medidas agora sejam realizadas para poder minimizar o máximo caso aconteça. Medidas, sim, podem ser feitas, e aí a gente precisa saber o que está sendo feito, e não só se a empresa está cumprindo com o que já é exigido, mas também com a questão da política dos estados envolvidos, em termos de assegurar esses riscos. E aí sim, trabalhar com o que precisa ser feito, que é a remediação, até o encerramento da atividade, e deixar claro que não é um lugar adequado para se levar mais lixo radioativo. E aí sim um diálogo político precisa ser estabelecido, né? Então, eram algumas colocações aí que eu gostaria de fazer. Eu queria só complementar, se a Lourdes permitir, né, Lourdes? Uma coisinha bem rapidinha assim. Então, primeiro, eu queria fazer aqui uma pergunta com todo o coração. Quando é que o prefeito de Poços de Caldas vai se manifestar e atuar frontalmente com relação a isso? É a primeira cidade a ser afetada, é Poços de Caldas, diretamente ali. E as respostas têm sido lacônicas. O que está acontecendo em Poços de Caldas? Eu queria saber. A segunda, queria perguntar, né? A gente já perguntou, fizemos requerimentos, fizemos através da Comissão de Minas e Energia lá de Brasília, nós já perguntamos oficialmente, não recebemos resposta até hoje. E tivemos reunião, inclusive, com a direção da ANB, e perguntamos, e eles não responderam. Cadê a licença do IBAMA para o rejeito que foi trazido de São Paulo da outra vez, o transporte que foi feito? Cadê o licenciamento ambiental? Cadê o licenciamento ambiental da própria atividade de mineração? Não faz pergunta hoje. Isso, Daniel. Então eu queria cobrar aqui, porque a gente está toda hora eu estou cruzando com o comando da ANB e o comando da CENEM nessas audiências públicas. E eles sempre fazem conversa pela tangente, mas não respondem as perguntas. E no final das contas, o que a gente está tendo é que eles estão avançando, né? Aquela teoria das sucessivas aproximações, e estão chegando ao ponto agora de transportar o material para cá. Então, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta, né? Que outros interesses estão por trás do transporte do material de São Paulo, Interlagos, para cá?
Será que tem a ver com o valor imobiliário daquela região ali? Teve Está estimado em milhões de reais. 400 milhões de reais. O que está por trás dessa transferência que vai acabar com a vida, a história e a cultura na nossa região? Se acontecer qualquer coisa, porque acaba a economia. Eu quero respostas a essas perguntas. E a última pergunta agora para Senem e para a ANB. Quando começa o descomissionamento já definido, já identificado, já exigido, inclusive pelo Ministério Público Federal, em acordo com o INB, em acordo com o Senem, que era para estar começando, já era para estar andando, era para ter um planejamento. Cadê? Cadê o descomissionamento da unidade de Caldas? Porque você ficar adiando o descomissionamento de Caldas é para quê? É para poder dar o tempo para poder chegar mais material para cá e acabar com a história de descomissionamento. Então, são perguntas que não podem calar e que nós vamos ficar fazendo ela todo dia, bem na frente dessas pessoas que estão cometendo um absurdo contra vidas, centenas de milhares de vidas, histórias e economia em toda uma região da bacia, seguindo o Rio Pardo. E o Rio Paraná. Que pode, inclusive, chegar lá. Eu coloquei o link no nosso chat, Lourdes. Nós tivemos uma live, inclusive o Daniel, né, participou com a gente de uma série de lives, né, Daniel? Uma participação importante. Nessa live a gente tem um depoimento da Volha Franco, né? Hoje ela mora em Salvador, ela é da Embaixada Popular de Bielorrússia, e ela nos conta como que é a vida deles lá, por causa da contaminação de Chernobyl. Então, tudo isso que eu já falei em audiência, já escrevi, que o Daniel explanou super bem aqui agora, sobre a questão dos alimentos, gente, ouçam o depoimento da Volha, né? Como que é a vida de uma região que foi contaminada, como que é a vida das crianças, a produção de alimentos e o medo que eles têm, porque Chernobyl continua funcionando, né? E é um risco para eles, ainda mais agora com a guerra e tudo mais. Outra lembrança, gente, a Articulação Antinuclear Brasileira escreveu uma carta agora para o Lula, né? A gente apoiou esse governo na luta pela democracia, né? Então, o que a gente só está pedindo para eles é isso, é transparência, é que a gente tem o direito de exercer nesse governo, Daniel, a democracia para discutir realmente com transparência, com clareza, com justiça, essa questão nuclear, né? Então, assim, vejam essa live da Volha. Gente, pessoal de Caldas, do sul de Minas, do interior de São Paulo, vejam, né? É uma pessoa que foi diretamente atingida por Chernobyl e como que é a vida deles lá hoje, né? Não vamos deixar, né, que a coisa piore mais ainda, porque o desastre ele está acontecendo, né? Mas a gente pode diminuir, pode mitigar. E outra coisa, esse negócio de chegar prefeito, de chegar secretário, pedindo ressarcimento, aí eles vão ficar, todos os prefeitos vão ficar pedindo só ressarcimento para a INB, para fazer obra, enquanto o povo está morrendo, sabe-se lá do que, né, gente? Até que vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Então, assim, precisamos de ressarcimento financeiro? Sim, precisamos. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos de autoridades corajosas, conscientes, que não fiquem rindo, batendo papo com o candidato a deputado em audiência pública, né, sobre o assunto, para que a gente possa resolver o problema. Porque na audiência em Caldas, Daniel, desculpa, eu não queria falar isso, mas teve sim um monte de prefeito da região. Legal, os prefeitos foram participar. Estavam lá, tomando cafezinho, né? Dando risada, batendo papo. Não é hora de rir, o assunto não é de risada, não é de bater papo. Era uma reunião muito séria acontecendo em Caldas, no meio de uma pandemia, né? E eles estavam lá para tirar foto e dizer que estavam lutando pela região. Vamos lutar de verdade, né? Vamos estudar, entender o assunto,
e levar com seriedade, porque se as autoridades ficam lá dando risada, enquanto o Daniel fala, enquanto a Joelma fala, enquanto o representante da INB fala, aí depois todo mundo quer passar o recado, né? Ah, porque o representante do deputado tal está aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. Peraí, gente, vamos sentar e prestar atenção nas coisas, né? O Silas fez uma colocação... Parecendo criança agora... Gente, nós estamos atravessando o nosso horário aqui. Então, assim, eu queria que vocês... eu sinto muito ter que interromper, que tá muito rica essa conversa, mas nós ultrapassamos o tempo. Queria que vocês se despedissem para a gente poder finalizar e combinar uma nova rodada, porque o assunto não se esgota enquanto não resolver o problema. Por favor, Rafael, você estava começando a falar. Se você puder se despedir, me desculpe ter interrompido. Sim. Não, só vou comentar, o Silas havia colocado aí a questão do TAC, né? Que vários TACs são feitos, não são cumpridos. A experiência de Mariana mostra que foi feito um TAC, posteriormente foi feito um TAC-GOV, governança com a participação da população, de comunidades e de líderes, de atingidos. Assim, é claro que nós não estamos falando de um desastre que já ocorreu, no caso aqui no TAC, que foi feito com o Ministério Público, com a indústria, com a ANB. Só que fica a dica, né, de talvez repensar um novo TAC para poder acompanhar essa questão aí, dessas exigências do Ministério Público Federal. Bom, eu gostaria de agradecer a participação. Parabéns, Daniel, pela tua atuação nesse assunto tão importante, a Joelma, a Lourdes por ter colocado isso em pauta. Fico muito feliz de poder ter participado com vocês aqui, ter passado um pouco da minha experiência. Realmente gratificante, é um assunto muito, muito relevante. Me coloco à disposição para outros debates. Obrigado. Perfeito. Joelma, por favor. Doutor Rafael, Lourdes, Daniel, a Rita nos bastidores, o Júlio, o pessoal todo aí, Ive do Fala Fads, muito obrigada mais uma vez por essa participação. Desculpem os excessos, a falta de ter passado do tempo. Daniel, continue firme, estamos juntos aí, né, pela nossa causa, né, e, gente, olhem com carinho pelos trabalhadores, né, que estão na mina do Cercado, na mina Ossano Tsuno. Nós temos verdadeiros heróis lá, né? Nós temos uma pessoa tentando colocar o PRAD desde 2012 em ação, correndo risco de vida até, né? Então, Ministério Público do Trabalho, olhe por esses trabalhadores, né? A gente precisa deles, né? Porque vai demorar muito tempo para, né? A gente não vai ficar livre desse, né? É para outra geração e a gente precisa desses trabalhadores. Então, quero deixar esse agradecimento especial a esses trabalhadores da mina, né? Que acabam fazendo um milagre lá. Muito obrigada a todos e uma ótima semana, gente. Obrigada. Obrigada, Joelma. Daniel, por favor. Gente, é um prazer. Queria parabenizar ao pessoal do podcast, maravilhoso, muito bem organizado. Agradecer muito a Lourdes, a Rita e todo mundo. Joelma, sempre junto aí com a gente. Um prazer te conhecer, viu, Rafael? Vamos ter muito para trocar aí, a partir do que você colocou. Eu quero agradecer muito a todo mundo também que luta há muito tempo, desde a década de 90, grandes guerreiras e guerreiros aqui na nossa região, que sempre lutaram com relação a esse assunto, sem esmorecer, e quem está também agora, também na luta, todas as pessoas que estão participando, e queria fazer um agradecimento especial à Aliança em Prol da Pedra Branca, que tem feito um trabalho fortíssimo de defesa, com alta qualidade jurídica e de comunicação, e queria fazer um convite a todos os setores da sociedade, daqui da nossa região e do estado de São Paulo, ali na vertente do Rio Pardo, a todos os eleitos, colegas vereadores dos municípios que podem ser afetados e os prefeitos também, que possam participar dessa luta, porque ela vale a pena. Ela é uma luta que nos fortalece e traz de volta a nossa tradição, nossa história, nossa cultura
e a nossa força enquanto economia pautada numa pequena agricultura e na nossa beleza, no nosso patrimônio, nas nossas águas em especial. Um grande abraço e uma boa noite. Obrigada a todos, agradeço Rafael, Daniel, Joelma, agradeço a vocês, agradeço a Rita, agradeço ao Fala Fades, que faz um trabalho importantíssimo aqui dentro do GGN, mas um trabalho importantíssimo de levar a informação, de levar a questão do meio ambiente de forma muito séria, muito coerente aqui dentro. E eu convido vocês para a próxima quarta-feira aqui no Fala Fades. Vamos tentar trazer Marina Silva, gente. Não é possível, a gente não vai conseguir. A gente consegue, sim. Vamos tentar fazer isso para ver se a gente consegue dar um passo adiante na discussão e para começar trabalho, gente. A gente precisa fazer isso, está muito grave a situação no país inteiro. E é isso, gente. Boa noite. E está lá passando o TV GGN 20 horas, tá bom?